Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Quem for nos assistir pela internet também receba as bênçãos de Deus e de Jesus em seus lares. A gente vai começar a nossa palestra desta noite, primeiramente agradecendo a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, para que estejam conosco durante todo esse período em que aqui estamos no centro, aqueles que estão em seus lares, e recebam também as bênçãos do nosso Pai e do nosso Mestre Jesus. Iniciando a nossa palestra de hoje, oração de São Francisco, patrono da nossa casa. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido, e mais amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Vamos receber o nosso companheiro Edilson Ascencio, presidente do Centro Espírita Leonor. Está sempre aqui com a gente, né, todo mês. Obrigado, Edilson. Eu que agradeço. Pessoal, boa noite. Agradeço o convite do Wilson. Venho aqui sempre pagar a dívida que eu tenho com ele. Ele faz palestra no centro em que eu frequento, então fica aqui a minha retribuição e meu carinho de estar aqui mais uma vez. Meus amigos, nesse mês de abril, nós estamos comemorando mais um aniversário de nascimento de Francisco Cândido Xavier. 125 anos. Nasceu em 1910, lá na cidade de Pedro Leopoldo, e foi um exemplo para todos nós. Eu queria recordar aqui uma passagem dele, uma entrevista que ele havia feito, que ele fez, no programa Pinga Fogo, da TV Tupi, em 1971. Eu não lembro, né? O senhor lembra, né? Eu não lembro. Eu não lembro porque eu já estava nesse mundo, mas não me recordo. Mas, realmente, quem ainda não teve a possibilidade de ver, na internet nós temos esse vídeo, né, que é muito interessante. E numa determinada situação, ele responde uma pergunta de um jornalista, e ele fala que em 1969, quando o homem chega na Lua, o planeta Terra atinge um processo. Então, aconteceram uma reunião no mundo espiritual, uma reunião com a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, a terceira reunião, visto que a primeira fora antes da formação do globo, a segunda quando da chegada de Jesus, e essa seria uma terceira reunião, segundo ele, Emmanuel presente, dizendo a ele, e que o nosso querido Mestre Jesus havia deliberado que durante 50 anos, a partir daquela data, a Terra passaria por um processo de transformação, em especial na questão tecnológica. E, de fato, a gente viu que isso realmente aconteceu nesses últimos 50 anos. Se nós olharmos para trás, né, os mais antigos, né, que têm mais tempo aqui nessa jornada, vão se recordar que as coisas eram muito diferentes, né? Então, hoje nós temos muitas facilidades, inclusive na área tecnológica, com internet e tudo mais, que não havia, né? E não só nessa área, mas também na agricultura, enfim. Mas Chico fez uma advertência. Ele disse, olha, essa evolução tecnológica tem um preço, o preço da paz. E o que nós observamos hoje, meus amigos, é que realmente nós ficamos reféns dessa tecnologia, em especial no celular, né? Ou seja, hoje nós estamos muito mais preocupados com essa situação e, segundo Chico, esse tempo que nós teríamos seria para dedicarmos à nossa evolução moral. Fato que aparentemente não aconteceu. Hoje nós estamos muito focados, tudo que acontece no celular. E não é uma crítica. Eu, propriamente, quando eu levanto cedo, ou quando eu acordo, já com o celular que desperta, né? Primeira coisa que eu faço é olhar os meus e-mails e tudo mais. Ou seja, e isso vai durante todo o dia. Então nós ficamos muito reféns dessa situação. E isso nos trouxe
processos de isolamento. Muitas vezes dentro da casa a gente não conversa mais. Está o tempo todo no celular. A gente quando vai no restaurante e vê como está todo mundo sentado, um ao lado do outro, e todo mundo observando o celular. No centro que eu frequento, lá no atendimento fraterno, quando a pessoa está esperando pelo atendimento, está todo mundo no celular. Eu volto a repetir, não é uma crítica, mas nós temos que repensar essa situação. Porque hoje mesmo, o pai, né, quando quer que o filho fique quieto, dá o celular na mão dele. E aí depois fica difícil da gente cobrar. E esse processo de isolamento nós estamos vivendo gera consequências, né? E consequências severas, as pessoas não conversam mais. Eu me lembro, o Wilson vai lembrar também, antigamente nós sentávamos na porta, na rua, todos os vizinhos ali conversavam, né? Interagiam, tinha um afeto humano, um carinho. Hoje não. Hoje a pessoa fica lá, o jovem fica lá dentro do quarto, refém daquela situação, e não interage. Em função disso, a gente tem observado que os processos depressivos têm aumentado significativamente. Eu posso dizer que, durante 8 anos, como voluntário do Centro de Valorização da Vida, o CVV, que é uma organização não governamental que trabalha no apoio e amparo aos suicidas, hoje nós observamos que os mais jovens, inclusive, já começam a se isolar, processos de depressão. Assim como aqueles que estão isolados mais para frente, também no processo depressivo. Então tudo isso desencadeia uma situação muito perigosa. Porque a depressão, meus amigos, ela é uma porta que vai abrir para que a pessoa mais adiante caminhe para o suicídio. E o tema dessa noite é justamente esse: combate e proteção ao suicídio. E meios de proteção. E o mais eficiente é falar. É você simplesmente se colocar à disposição daquele que precisa ouvir, precisa simplesmente falar com alguém. E em face de não ter essa interação, que hoje nós temos muita dificuldade, nós vemos que a pessoa caminha por um processo lento e doloroso do suicídio. Eu, particularmente, posso dizer que acompanhei, durante o meu trabalho, no voluntariado, situações terríveis, em que a pessoa ligava e simplesmente dizia: olha, eu estou te ligando porque eu não tenho com quem falar. Então vamos falar. E aí então a pessoa dizia: olha, eu queria falar sobre o meu dia hoje, eu fui na feira de manhã, depois eu fui no mercado. Coisas do dia a dia, que ele não tinha simplesmente com quem relatar, né? Porque não tinha ninguém ao seu lado. E isso tudo vai causando na pessoa uma marca muito severa. E se a pessoa não tem uma estrutura, uma crença religiosa, fica muito difícil convencê-la de que aquela dor pode se transformar. Ouvi relatos também de pessoas que não tinham nenhum tipo de crença religiosa, dizem: olha, por que eu vou continuar sofrendo? Não há sentido na dor. Continuar sofrendo aqui, melhor acabar com isso. Acabar com o corpo, né? Procurar o suicídio em função disso. Porque ele não via uma perspectiva de futuro. Não havia uma perspectiva de que a vida, uma vida futura, né? Então era muito mais fácil eliminar o corpo físico. E aí, meus amigos, a doutrina espírita, ela é muito rica e ela nos dá muita informação sobre a vida no mundo espiritual. Existem vários relatos, vários livros que relatam situações de como é a vida no mundo espiritual daquele que comete o suicídio. O suicídio é uma negação da prova do espírito aqui enquanto encarnado, com consequências severas no mundo espiritual. André Luiz, em suas obras, ele relata alguns exemplos. Entre a terra e o céu, ele conta a história do Júlio, que morre afogado porque não aceita a separação da mulher. Consequência, ele precisa reencarnar e morre como criança afogado, né? No livro Os Mensageiros, nós também temos um relato do sujeito que não suportou a dor
e cometeu suicídio. E não pôde ser ajudado naquele momento no mundo espiritual. Mas há outras obras muito interessantes. Há, por exemplo, uma obra que me chamou muita atenção, chamada Ícaro Redivivo, que é a história de Santos Dumont, que também se suicidou, e ele relata, no mundo espiritual, como é a consequência da chegada do espírito suicida. Muito interessante essa obra, porque Santos Dumont era um espírito missionário, ele tinha uma missão, que era justamente ajudar no processo da aviação, mas que falhou pelo próprio orgulho, porque havia uma discussão de quem era o inventor da aviação, se era ele, se eram os irmãos Wright. Depois o avião é usado de forma, segundo ele, para ele no momento inapropriada, porque é usado na guerra, e ele não aceita aquela condição e se suicida. E o processo do Santos Dumont é extremamente doloroso. E ele chega no mundo espiritual numa condição deplorável, a ponto de, em determinado momento, já se recuperando, ele é promovido a auxiliar de desencarnação. Ou seja, ele precisa trabalhar no mundo espiritual, reparar esse erro, né? Outras obras muito interessantes também. A obra de Getúlio em Outro Mundo, o presidente Getúlio Vargas, que também é um suicida, que chega no mundo espiritual na condição de suicida e relata: olha, mas eu fui o pai dos pobres. Mas se esqueceu de dizer que estava apegado ao poder e saiu do catete no caixão. E por conta disso se suicidou. Mas a obra mais impactante, na minha opinião, que relata fielmente a questão do suicídio no mundo espiritual, é Memórias de um Suicida. É uma obra densa, é uma obra difícil de ler. A primeira vez que eu fui ler essa obra, eu desisti, porque realmente os relatos são impressionantes. E ela é narrada por Camilo Castelo Branco. Ele assina como Camilo Cândido Botelho. Camilo Castelo Branco foi um escritor da língua portuguesa, famoso, que vivia da sua própria escrita e que num determinado momento da vida, cego, já não conseguindo mais trabalhar, isolado, ele se suicida. Acaba com a própria vida. E aí ele relata a sua chegada no mundo espiritual, no Vale dos Suicidas. E aí a narrativa é extremamente penosa, porque ele relata como é a chegada de um espírito naquela condição de negação da prova, o sofrimento em que ele havia passado. Ele relata que se uma morte normal acontece programada, a do suicida, ao contrário, é algo terrível. Inclusive, o fio prateado que nós temos, que liga o espírito ao corpo, ele ficava arrebentado como se fosse um fio de eletricidade. Ou seja, ele estava ali numa condição que ele não conseguia entender, porque ele não queria eliminar a vida, ele queria eliminar o problema que ele estava vivendo. Mas ele é surpreendido porque ele se vê no mundo espiritual vivo e numa condição muito difícil, né? E aí nós precisamos entender que esse espírito no mundo espiritual sofre consequências severas. Porque quando viemos para cá e nos encarnamos aqui na Terra, nós recebemos o chamado fluido vital, que anima o corpo, como se fosse um combustível para aquele corpo físico, para ele poder trabalhar. E quando o corpo é eliminado e ainda existe o fluido vital, o espírito é vampirizado. Ou seja, ele é perseguido, porque aqueles que estão desencarnados buscam nele energia vital para as suas próprias atividades no mundo espiritual. Então Camilo, no mundo espiritual, se vê numa situação muito difícil. Ele se ajunta lá com um grupo de espíritos na mesma condição para poder se defender, até ser recolhido na colônia espiritual Maria de Nazaré. Isso tudo é muito interessante, meus amigos, porque ele desencarnou em 1890, Camilo, né? E ele começa a escrever essa obra nos anos 20, quando ele se aproxima da médium Ivone do Amaral Pereira, que também era suicida em encarnações anteriores, né? Ele escreve, relata a obra que só é publicada 30 anos depois. Porque se nós relatássemos aquele momento
as atrocidades e a vida no mundo espiritual, ainda antes de Chico Xavier e ainda antes de André Luiz, eu acredito que isso ficaria discreto. Não seria possível entender aquela realidade. E ele mostra como se dá a vida naquela colônia que ele chama de hospital penitenciária, porque ele está lá preso praticamente. Ele precisa então compreender aquela realidade, e a primeira lição que ele aprende é: a morte não é o fim. O espírito sobrevive à morte do corpo físico, e em consequências muito severas quando acontece o suicídio. E aí ele se arrepende. Via de regra, os espíritos nessa condição se arrependem, porque, como dissemos, ele não quer acabar com a vida, ele quer acabar com o sofrimento. E ele conta o caso de um companheiro de jornada, Jerônimo, que não entendia aquela situação. Em desespero, ele gostaria de voltar e rever a família, porque ele entende que comete um ato muito severo para com ele. E então Jerônimo, a contragosto dos amigos espirituais, volta e revê a família anos depois. E aí observa o drama que ele havia causado naquela família. A mulher e a filha no prostíbulo, e o filho preso. Quando ele se aproxima do filho na prisão, o filho percebe a presença de Jerônimo e começa a pensar: se meu pai não tivesse se matado, a minha vida seria tão diferente. Quando ele se aproxima da filha e vê ela no prostíbulo, aí ele cai em si e vê o erro que ele cometeu. E ele havia se suicidado porque ele não aceitou uma perca financeira. Ele havia quebrado financeiramente e o orgulho não permitiu que ele continuasse. Só que essa situação se agrava muito com relação às famílias. Aqui no CVV, nós temos um grupo chamado GAS, Grupo de Apoio ao Sobrevivente do Suicídio, a um enlutado. Porque muitas vezes os familiares não entendem aquele ato. Mas por que ele fez isso? Como eu não consegui observar aquele fato? Ele não deu sinais de que queria se suicidar. E aí esse luto, muitas vezes, permanece para o familiar para a vida toda. É algo que marca a família, marca aquela jornada. E Jerônimo teve essa consciência. E quando ele chega no mundo espiritual, ele é inclusive internado num isolamento. Porque o arrependimento daquele espírito era severo. Aí ele entende que mal ele causou não só a ele próprio, mas a família que ficou sofrendo. Camilo, no entanto, já entendendo a nova realidade, precisava reparar o seu erro. E precisava entender e estudar no mundo espiritual. Mas antes disso, ele é trazido a reuniões mediúnicas, porque o perispírito dele havia sido afetado severamente pela morte. Ele havia se matado com um tiro. Precisou, então, reconstituir essa jornada. Precisou estudar no mundo espiritual. Precisou entender esse processo no sentido de evoluir no mundo espiritual. E aí, então, ele é explicado a ele as consequências daquele ato. E ele, voltando em encarnações passadas, ele se recorda, na sua memória, a encarnação que ele viveu no ano 33, no ano na época de Cristo. Quando ele estava lá, eu penso que eu também estava junto, viu? Estava lá gritando: solta Barrabás, crucifica Jesus. Ele era um espírito rebelde. Ele era um espírito violento, inclusive. Esse mesmo Camilo Cândido Botelho. Mas numa outra encarnação, séculos depois, ele relata a sua vida em Portugal. Ele, jovem, nasce na miséria, numa região campesina de Portugal, e aí ele pensa que quer mudar de vida, porque aquela vida era muito rústica para ele. E ele pensa em entrar para o sacerdócio. O padre diz a ele: olha, é melhor, meu filho, que você não venha, você não tem vocação. Mas ele queria estudar. É um espírito que estava interessado na sua evolução. Ele queria estudar. Mas é melhor que você não venha. E ele então aceita e continua na atividade rural, até que conhece uma moça, Magda, com qual ele se casa. Ocorre que, num determinado momento, Magda o abandona, larga dele por um outro cavaleiro,
que o leva embora. E ele não aceita. Ele não aceita, o orgulho não permite aquela separação. Afinal de contas, Magda era sua mulher. Foram embora agora. Foram embora com outro. Né? E aí ele resolve entrar na companhia de Jesus. Na ordem de companhia de Jesus. E por lá, no período da Inquisição, né, ele se torna um perseguidor contumaz. E aquele que havia levado a mulher embora, que era um reformista, né, perseguido então por ele começa a chantagear a mulher quando ele descobre. Olha, se você não ceder a mim, eu vou prender o marido. Até o ponto de que ele realmente prende o marido da ex-mulher, né, leva para o cativeiro e cega-lhe os olhos. E por conta desse ato que ele cometeu, ele necessariamente teria que reparar séculos depois. Daí a origem da cegueira dele nessa encarnação. Ou seja, um ato que ele cometeu há 2 séculos anteriores trouxe a ele consequências severas agora. Né? O rapaz, evidentemente, não suporta e se suicida perante aquela dor. E aí ele então percebe que aquela encarnação em que ele havia eliminado o corpo físico tinha uma consequência. Ele estava reparando um erro que ele havia cometido numa encarnação anterior. E por conta disso, ele se vê na obrigação de reencarnar. Fica 50 anos no mundo espiritual, até então, diz, olha, agora você tem que reencarnar. E nesta encarnação, ou seja, na encarnação em que ele viveu, a próxima, ele vinha com um compromisso de viver 40 anos e depois, aos 40 anos, ele ficaria cego por mais 20 anos. Ou seja, ele teria a necessidade de suportar a cegueira por 20 anos nessa encarnação. E isso era importante para a reforma do espírito, para a transformação moral dele. Porque aí sim ele completa essa situação. E aí, meus amigos, nós compreendemos, e ele nos explica isso no livro, que o suicídio é como se fosse um desvio de rota do espírito, que ele tem que refazer numa encarnação seguinte do ponto em que ele parou. Se ele promoveu o próprio suicídio, no caso, através do tiro, e ele era cego, ele volta e vai mais uma vez viver a cegueira. E ele tem que entender isso e aceitar essa realidade e viver com mais dificuldade. Jerônimo, por exemplo, ele é obrigado a reencarnar, mais uma vez falir, mas agora com problemas físicos, enfrentar essa realidade. E ele dá um depoimento extraordinário. Ele nos explica, meus amigos, que o corpo físico é a maior obra de Deus. Ele diz, o corpo físico não tem nenhum órgão que não tenha uma função específica. E nós esquecemos disso quando não cuidamos, inclusive, do nosso corpo físico. Vejam o caso do André Luiz. Ele chega no mundo espiritual e é acusado de suicida. Ele diz, não, mas eu não me suicidei, eu não queria me suicidar, minha vida estava boa lá. Só que, como médico, ele bebia, ele fumava e até sífilis ele desenvolve. Ou seja, ele não cuidou desse aparelho físico que hoje é o instrumento que nós temos para a nossa evolução aqui enquanto encarnados. E quando nós não entendemos isso, nós vamos passar por esse processo de sofrimento. E o que nós vemos hoje, meus amigos, é que a depressão, ela é um gatilho que muitas vezes leva a pessoa a atos extremos, a atos muitas vezes impensados, e que nós, enquanto espíritas, através das obras, conseguimos entender que esse ato é um ato extremamente grave. É uma negação da prova do espírito. É o momento em que ele diz, não, eu não quero cumprir essa prova. Mas essa não é uma opção válida. Porque a partir do momento em que ele comete o suicídio, ele se vê na obrigação de reparar todos os seus erros a partir daquele ponto. E por isso nós resolvemos falar essa noite sobre esse tema, porque nós temos observado que tem aumentado o número de pessoas que estão desesperadas, pessoas que não vê mais nenhuma chance. Eu vi relatos no meu trabalho voluntário
Diz, olha, eu estou ligando para o senhor aí, porque é a última pessoa com quem eu vou falar. Eu não quero mais viver. Mas então, já que o senhor está ligando, vamos conversar. Conversa. E isso muitas vezes acontece nas nossas famílias. Pessoas que muitas vezes estão ao nosso lado e nós não percebemos os sinais. E os sinais são dados. Muitas vezes a pessoa fala do suicídio. O suicídio, via de regra, é programado. O sujeito programa dia e hora como quer eliminar o corpo físico, a maneira como vai se suicidar. Né? Ou seja, ele vai trabalhando mentalmente isso dentro dele. E quando ele começa a pensar, espíritos na mesma condição vibratória, suicidas, se aproximam. Eu vi relatos, muitas vezes, no telefone, em que a pessoa falava, olha, eu escuto uma voz que me fala, você não vale nada, acaba com isso logo. Né? Ou seja, ele é estimulado por espíritos, muitas vezes, obsessores, que querem o mal e sabem as consequências desse ato. Então, meus amigos, se nós estamos aqui encarnados, nesse processo de evolução, nós precisamos enfrentar a nossa realidade, qualquer que seja o problema. Enfrentar com coragem, com determinação, porque Deus não desampara, Deus não abandona. E nós temos essa ferramenta. Se nós estamos passando por situações difíceis, e a maioria de nós passa, porque quando nós chegamos a uma casa espírita, via de regra, viemos pela dor, é porque demos causa. Jerônimo, por exemplo, que se suicidou por conta daquela situação, teve que retornar na mesma condição. Ou seja, retomar a jornada da onde parou, agora agravado o ato por conta daquilo que ele havia feito. Esse exemplo que nós demos de Júlio, no livro Entre a Terra e o Céu, é muito interessante. Essa é uma história que acontece na Guerra do Paraguai. O Júlio, ele é abandonado pela mulher, a mulher casa com outro, né? Ele vai lá e se afoga no rio. Ocorre que, no mundo espiritual, esse grupo de espíritos precisa se reorganizar. E aí o que acontece? Aquele casal mais uma vez volta, mais uma vez se reencontra, mais uma vez contrai um matrimônio. E quem é o filho que vai chegar? Júlio. E ele também havia tomado veneno, uma tentativa de se matar. E aí o que acontece? Muito interessante essa história. Porque a mulher, quando está grávida de Júlio, está retornando, ela tem muitos problemas na garganta, na glote. E o André Luiz começa a analisar a condição de médico e fala assim, nossa, mas é interessante a gravidez dela. E muitas vezes a gravidez é diferente para os filhos, para cada um dos filhos. Né? E ela sente aquela dor que não é dela, mas é do espírito reencarnante que está com ela, já no ventre. E ele diz, olha, é impressionante, porque ela começa a sentir as dores do próprio espírito reencarnante, que é um espírito avesso a ela. Daí, muitas vezes, uma gravidez ser um tanto quanto complicada. E Júlio nasce e morre aos 8 anos de idade, afogado. É uma prova para os pais. A perca de um filho nessa condição é terrível. Mas foi justamente essa prova que resgatou situações passadas quando eles abandonaram Júlio. E é uma expiação para o espírito. E ele precisava viver aqueles 8 anos exatamente que ele eliminou da existência passada. Que ele não completou na existência passada. Morre como criança nessa encarnação. Aí há uma explicação, pelo menos nos livros, de que muitas vezes esse espírito que morre como criança, ele está completando uma encarnação que numa anterior ele não completou. Não se iludam. Não há nada que não esteja dentro dos preceitos de Deus. Se algo está acontecendo, é porque tem uma causa lícita, e nós temos que cumprir. Vejam esse caso como é interessante. Né? Se por um lado, naquele momento, ele eliminou o corpo físico, uma outra encarnação, ele precisa lutar pela vida. Aí, quando a gente observa alguns casos, pessoas que nascem com deficiências físicas,
problemas de saúde crônicos, né? Mutilações, ou cegueira, ou coisa do gênero, há de se observar que isso pode ser uma reparação de uma vida anterior. Porque senão não haveria justiça. Como seria possível entender um nasce com saúde e o outro nasce com um problema físico? Aonde está Deus nessa situação? Aonde está a presença de Deus que permite tamanha diversidade? Ou seja, muitas vezes aquele espírito precisa daquela condição, porque não valorizou o corpo físico. Às vezes ele vem na idiotia. Há um caso, por exemplo, no Mecanismos da Mediunidade, no Domínios da Mediunidade, do André Luiz. O camarada é escritor e gosta de tomar umas manguaças, toma umas cachaças, né? E aí então, quando os espíritos se aproximam, André pergunta, mas já em outras encarnações ele veio nessa condição, preso ao alcoolismo, ou às vezes às drogas. Como vai curar isso? Aí, às vezes, ele tem que vir numa encarnação onde ele fica aprisionado ao corpo físico. Vejam o número de autistas que nós temos hoje. Nós estamos trabalhando com pessoas lá no centro em que eu trabalho, fazendo entrega de cesta básica. Das 30 famílias que nós assistimos, 7 tinham crianças especiais na família. Quem eram aqueles espíritos que reencarnaram nessas condições? Que provocaram a justiça divina e precisaram reencarnar em condições difíceis, né? Para entender essa realidade. Sofrimento, prova. Mas é preciso trabalhar e resignar, continuar trabalhando, encarar aquela jornada, aquela dificuldade e pagar a conta. Resgatar os débitos, enfrentando essas realidades. Essa é a crença em Deus. Isso que nos move. Porque se nós negarmos a prova simplesmente por conta de uma situação de orgulho ou egoísmo, nós vamos ter que retornar. E muitas vezes eu ouvi pessoas dizendo, eu não quero mais sofrer e vou acabar com o meu corpo, vou me matar, eu vou me suicidar. E muitas vezes você quer falar para a pessoa, olha, isso não vai resolver o problema, você vai agravar a sua pena, vai trazer consequências mais severas para você. Então, meus amigos, o que nós precisamos, nos dias atuais, é começar a entender a necessidade de estarmos ao lado do próximo. Às vezes a pessoa precisa só ouvir, precisa só ter alguém para falar, e não tem. E aí ele vai caminhando para esse processo, vai caminhando para esse vale, para esse compromisso terrível, né? E isso é um papel muito importante que nós hoje não estamos observando, principalmente dentro da família. As famílias não conversam mais, nem pais com os filhos, nem os filhos com os irmãos, não é? Porque estão todos ali preocupados com o celular, com a internet, com o grupo de amigos. Não é assim? Ou estou falando mentira? É assim que as coisas estão acontecendo no dia de hoje. E aí, não há mais relação interpessoal. Não há mais um bom dia, um muito obrigado, né? Às vezes no elevador, no meu prédio, eu vejo as pessoas nem se cumprimentarem, nem falam um bom dia um para o outro. Está lá no celular, nem olha na cara do outro. Que país, que mundo nós estamos construindo, né? Que sociedade nós estamos construindo? Deus está no comando, mas nós temos a nossa responsabilidade. Principalmente com aqueles que estão ao nosso lado. Eu vi relatos no grupo de apoio ao sobrevivente do suicídio, de pais e mães, olha, eu não vi, eu não consegui observar isso, mas estava lá. Muitas vezes atendi adolescentes no telefone dizendo, olha, eu estou ligando aí porque eu não posso falar isso para meu pai, eu não posso falar para minha mãe, ela não vai entender, eu não vou conseguir falar com eles, eles não me escutam. Estão preocupados só em trabalhar, né? E aí, gente, as consequências são terríveis. Precisamos repensar essa realidade. A tecnologia é importante, fantástica, extraordinária,
nós estamos gravando aqui, alguém pode assistir em qualquer outro lado do mundo, não é? Quando jamais nós poderíamos imaginar que isso fosse acontecer há 15, 20 anos atrás? Quando chegou o fax já foi uma inovação. Meu Deus do céu, o cara passa o papel lá, sai aqui. Que coisa maravilhosa é essa, né? Eu que trabalhei com contabilidade na época, fazia o livro diário na prensa, na gelatina. Hoje é tudo na internet, tudo muito mais fácil. E a agricultura, então, né? O quanto era difícil, aquela situação que eu morei em Arara, via lá o cortador de cana. Hoje é tudo na máquina, nem fogo na mata coloca mais. A civilização, a tecnologia nos ajudou, mas nós temos que ter domínio sobre ela. Nós não podemos ficar reféns dela. Nós não podemos esquecer que somos seres humanos, que nós precisamos trabalhar em comunidade, um ao lado do outro. Isso é para repensar. E eu não estou fazendo uma crítica, porque eu próprio tenho que fazer as minhas observações com relação a mim mesmo. E quando eu levanto cedo, como eu disse, eu já olho o celular, extrato da conta, e-mail, já vejo tudo lá. Antes de levantar, antigamente a gente levantava escutando o Zé Bétio, não é? Escutava o Zé Bétio, sabia nem como é que estava o tempo lá fora. Hoje não, a gente já vê tudo na internet. Agora, o que nós estamos fazendo com esse tempo que a gente ganhou através da tecnologia? De maneira nós estamos aplicando esse tempo, como Chico dizia, que esse era o tempo que o espírito precisava para a sua evolução moral, né? E intelectual, por que não? Ou seja, entender essa realidade, trabalhar essa realidade, melhorar como pessoa. O fato de nós estarmos aqui hoje, meus amigos, já significa que nós queremos melhorar. Nós estamos atentos às situações, à realidade, ouvindo, compreendendo, entendendo, né? Discutindo. Isso é muito importante que a gente compreenda essa realidade. Compreenda, e o Espiritismo nos ajuda, a doutrina espírita nos ajuda através das obras, quão nefasta é a vida daquele que nega a prova. Os problemas existem, eles acontecem em todos os lares. Os problemas são estímulos para a gente melhorar. Então, precisamos encarar essa realidade. Encarar com coragem, com determinação, compreender que aquilo talvez seja uma reparação de algo, talvez não, é uma reparação de algo que demos causa, né? E se nós não entendermos isso e continuarmos trabalhando no caminho do bem, vamos caminhar para o bem. Agora, se nós não entendermos, vamos caminhar para situações nefastas para a nossa vida. Peço àqueles que têm oportunidade, leiam sobre isso, escutam sobre isso, conversem com seus familiares. Muitas vezes a pessoa precisa só de um abraço. Precisa dizer, olha, eu estou aqui. Se você quiser falar, eu estou aqui. Manda uma mensagem do WhatsApp também, pode. Olha, quiser falar, eu estou aqui. Pode falar comigo. Precisa só isso. Eu, no domingo, eu fui visitar uma pessoa, isso foi uma coisa... Me permite contar esse caso? Uma coisa que me causou muita repercussão, foi que, algum tempo atrás, eu fui procurado lá na casa espírita, por uma família, que diz, olha, será que você consegue ir lá na casa do fulano, conversar com o fulano? Quem sabe ele te escuta, né? O que está acontecendo? Não, ele está lá, não quer sair mais de casa, a mulher largou dele, está numa situação difícil, está lá, não tem mais estímulo, não tem mais força, não tem mais nada. Aí nós fomos lá. Aí quando eu cheguei lá, qual foi a minha surpresa quando eu olhei para a pessoa, bem abatido, barbudo, debilitado, era meu padrinho de casamento, que eu não via há mais de 20 anos. Aí eu falei para ele, meu amigo, o que é que está acontecendo? E aí ele está lá há 5 anos, dentro de casa, sem sair de casa, um processo depressivo grave, que às vezes não quer ajuda. Eu falo para ele, olha, vamos lá no campo, vamos assistir jogo lá, vamos na várzea lá, ver o jogo lá. Não quer. Vamos fazer isso, não quer. Então, assim, é difícil, porque a pessoa quando fica nessa condição, a gente não, muitas vezes, que não passa por isso, que não viu isso, não consegue entender o quanto é difícil ter alguém nessa condição. O quanto você fica impotente
de querer ajudar a pessoa e não conseguir transmitir essa situação. Faz 2 anos que eu tenho ido lá conversar com ele. E ele até agora não entendeu essa realidade. Está lá na mesma condição que eu vi ele há 2 anos atrás. Mas toda vez que eu vou lá, eu digo para ele, falo, olha companheiro, está aí o meu telefone. A hora que você quiser. Me liga, vamos conversar, vamos bater um papo. Vamos lá no campo, vamos na várzea, porque ele jogava bola, jogou no São Bento. Vamos lá na várzea, vamos ver um jogo, vamos fazer alguma coisa. Ainda não foi o momento. Mas um espírito nessa condição dificilmente caminha para uma situação positiva. E eu vejo ele numa situação bem difícil, e a gente tem orado por ele, tem trabalhado por ele, mas o camarada precisa querer. Né? Mas se ele não tiver um apoio, ele não sai dessa situação sozinho. Por isso que nós precisamos estar atentos, sempre atentos àqueles que estão ao nosso lado, que muitas vezes dão um sinal e a gente não percebe. Nós tivemos um caso aqui, o camarada veio, esse camarada deu até entrevista na Veja, nós trouxemos ele para falar aqui no CVV em Sorocaba, e ele relata que no dia ele almoçou com a filha almoçou com ele, e à tarde ela se suicidou. E aí ele fala, eu não percebi, eu não consegui entender, ela queria se despedir. Eu não conseguia entender aquela mensagem, naquele momento. E hoje ele trabalha tentando ajudar as pessoas. Isso é algo extremamente grave, principalmente para quem a gente chama de enlutado. Né? Então, gente, vamos trabalhar nesse esforço, todos juntos, para poder estarmos atentos, colocarmos à disposição das pessoas, conversar, ouvir. Né? Às vezes a gente passa por pessoas na rua, o sujeito está lá, né? Não sei que condição que ele está lá. Às vezes até um bom dia, talvez, sei lá, alguma coisa nesse sentido. A gente precisa fazer a nossa parte. Né? É lógico que eu digo, eu me senti muitas vezes impotente. Muitas vezes. A maioria das vezes eu me senti impotente. Porque quando o camarada está destinado a encerrar a sua jornada, dificilmente a gente consegue reverter. Dificilmente a gente consegue. E eu vi isso na minha vida diversas vezes. A ligação simplesmente desliga, não quer falar, fica muda, né? E eu vi isso também na minha família. E foi o que me motivou a ir para o Centro de Valorização da Vida. Né? Ou seja, reparar erros que a gente cometeu. E tenho certeza que nas encarnações anteriores, né, posso ter contribuído com situações nesse sentido. O que nos leva hoje a pensar com muito carinho nessa condição. Né? Ajudar aqueles que se encontram em situação de desespero. Você olha para o problema da pessoa e fala, nossa, mas está tão fácil de resolver. Está simples de resolver. Está simples para você que está fora. Mas para ele que está lá envolvido naquele problema, está complicado, ele não vê saída. Eu não vejo mais saída para nada. Eu vou acabar com isso logo. Né? Está tão simples da gente resolver, mas muitas vezes você não consegue atender. E se o sujeito não tiver uma fé, uma crença no futuro, uma crença em Deus, é quase impossível. Possível convencê-lo de que era melhor ficar sofrendo do que acabar com a própria vida. Vamos pensar nisso. Eu lembro uma vez que apareceu um camarada lá no centro e ele foi lá porque o filho havia se suicidado. Ele já era um senhor de idade, era ele, a mulher. O camarada morava na Rua da Penha aqui, e o camarada se atirou do prédio. E ele chegou lá destruído. E nós fomos conversando com ele, passou o tempo, ele foi se ajeitando. A mulher não. A mulher não aceitava de forma nenhuma, etc. e tal. E até que um dia ele convenceu que a mulher fosse lá no centro para ouvir a palestra, tomar um passo. E no dia que ele foi, a palestrante que ia fazer a palestra ia falar sobre suicídio. E eu vi a pessoa lá, eu falei, meu Deus do céu, não era a hora certa para falar. E aí eu falei para ela, olha, eu não interfiro na palestra, mas tem um caso ali muito grave.
a pessoa que está lá, está sofrendo a dor do luto, que é terrível, e você precisa trabalhar isso com muita calma, com muita tranquilidade, porque senão ela não vai entender. Ela vai achar que o filho está numa condição difícil, vai ficar mais sofrimento ainda, né? Então, fale com carinho, né? Fale com responsabilidade, porque é um tema muito delicado. Quando o Wilson falou, esse tema é importante da gente falar, realmente é, mas a gente tem que falar com muito carinho, com muito amor, porque é assim, quem somos nós para tirar a primeira pedra, não é verdade? E a gente não sabe, porque a condição do outro, eu sei como é difícil a situação do outro que está lá, que nada naquele momento que possa se falar vai confortar aquele coração. Nada. O cara está na dor profunda, imensa, não vê saída, né? E você precisa só ouvir a pessoa. Basta ouvir, sem julgar, sem condenar. Ouvir a pessoa naquele momento é importante. Obrigado, gente. Querido Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos aqui reunidos essa noite com todos esses amigos do plano superior que nos ajudam nessa jornada do nosso dia a dia. Vibremos em especial pelos nossos irmãos que não compreenderam essa realidade e por conta desse ato impensado chegaram ao mundo espiritual numa condição muito difícil. Que a nossa querida mãezinha Maria de Nazaré possa acolhê-los na sua dor e no sofrimento, assim como amparar todos os familiares que aqui ficam em desespero por conta das situações das mais difíceis que muitas vezes não podemos suportar. Que Jesus nos abençoe, que possamos retornar aos nossos lares, firmes e vigorados, compreendendo a nossa missão enquanto encarnados, levando adiante essa jornada com fé, trabalho e resignação, compreendendo que os problemas fazem parte do processo evolutivo do espírito para que possamos enfrentar e vencer as nossas deficiências. Que assim seja.